Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Paulo e eu estou fazendo um vídeo agora nesse momento relacionado à pornografia. Esse vídeo foi uma visão que Deus me mostrou a respeito de um espírito, na verdade, causador da pornografia, a qual eu estava orando no segundo semestre, na metade do segundo semestre de 2016. E eu quero compartilhar isso que eu vi com alguns pastores, principalmente com pastores, com membros e para, na verdade, fazer um alerta do conhecimento de todos que o avanço da pornografia tem se alastrado ao redor do mundo inteiro, principalmente no Brasil, que é um dos países mais consumistas de pornografia, desse material pornográfico, e a internet está lotada sobre esse assunto. Para se ter uma ideia de dados que eu li a respeito, são criados aproximadamente uns 300 sites ao redor do mundo por dia. Não são filmes jogados na internet, são 300 sites criados ao redor do mundo de filmes relacionados a esse assunto. Mas a pornografia não é só filme, a pornografia pode ser chamada como uma leitura, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, né? Então não é só o filme, mas o que mais tem crescido é o compartilhamento de filmes, né? E infelizmente há muitos cristãos, muitos pastores, missionários que estão presos nessa armadilha de Satanás, nessa armadilha do inimigo, que na verdade é vergonhoso falar sobre isso, é um tabu ainda em algumas igrejas, mas isso precisa ser denunciado, né? Na metade do segundo semestre de 2016, eu estava vendo a respeito desse assunto e eu estava pedindo e orando ao Senhor: Deus, eu quero saber o causador, na verdade, do vício da pornografia. Nós sabemos, você que trata com demônios, você que já leu a respeito, cada vício, bebida, droga, crime, ele é regido por um principado demoníaco e uma parte de algum demônio. E eu queria saber qual era da pornografia. Na minha cabeça, eu achei que era tipo um espírito feminino, algo tipo uma pombagira, algo assim. Mas eu queria saber exatamente quem era, né? Eu fiz isso por não simplesmente por curiosidade. É que eu já tive visões de outros demônios antes. Então, para mim isso não é novidade. Não é novidade ter visões de demônios, né? Então, eu já tive isso antes. Então, esse especificamente eu queria saber. E eu me surpreendi, na verdade, com algo novo, uma coisa assustadora que eu nunca tinha visto antes. Esse vídeo eu não vou falar, nós não vamos abordar o assunto aqui dos dados da pornografia, porque senão ficaria um vídeo muito grande e não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é apenas mostrar para você o que está acontecendo ao redor do mundo e muita gente está dormindo, a igreja está dormindo. Eu, principalmente, nem tinha visto isso, nem tinha conhecimento disso, mas é a partir para que você tenha esse conhecimento e que divulgue isso. Eu quero que esse vídeo chegue nas mãos dos meus amigos, na mão dos pastores que eu conheço. Eu quero que isso seja divulgado na reunião de homens das igrejas, de jovens, de grupo de células, para que isso seja difundido, para que você saiba com o que você está lidando. O que você está lidando. Não é simplesmente a imagem de um homem no computador vendo uma mulher. Não é isso. Eu orei e o Senhor me mostrou. Eu orei durante semanas. E eu tive isso, eu vou contar isso pra você. Se você quiser saber mais sobre pornografia, é melhor você buscar os dados. Eu estou aqui com uma página do G1 que está dizendo que mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia, diz a pesquisa. Isso foi matéria do G1, né? Então, se você quiser saber mais, você dá uma pesquisada aí na internet que você vai achar. Temos também uma pregação muito boa do pastor Paulo Júnior, aqui nessa página que você está vendo.
Pornografia, pastor Paulo Júnior. É 1h10. Ele fala muito sobre o assunto, fala sobre os dados. Então, se você quiser saber mais, se você não quiser material para você falar na sua igreja, no seu grupo de células, seria interessante você ver esses dados. Tem também o pastor Lucinho Barreto, também está falando sobre pornografia. Então, tem material aí para você buscar por aí, tá? Também tem esse testemunho desse jovem aqui. O canal dele chama-se O Reino Eterno. Então ele fala sobre sua experiência. Também uma pessoa que foi viciada na pornografia. Também abrange o assunto masturbação. Então, muito legal esse testemunho dele. Muito corajoso da parte dele ter falado isso. Então, você tem esse material aí para você buscar, né? Se quiser também, deixa eu abrir uma pasta aqui para você ver, que eu achei muito corajoso também. Terry Crews. Terry Crews, ele Terry Crews é aquele personagem famoso aqui no Brasil. Todo mundo odeia o Chris. Terry Crews, o ano passado, 2016, foi muito corajoso ao revelar que foi viciado em pornografia. Pode ver aqui, ó, por muitos anos foi viciado em pornografia. Quase perdeu o casamento. A mulher ia separar dele, ia sair de casa. Mas aí ele reagiu, ele teve a coragem de vencer isso. E também no Facebook ele teve a coragem, ainda mais como ator, conhecido como é, de confessar isso, né? E que quase destruiu a vida dele. Então, você pode achar isso no YouTube, só clicar o nome dele lá, pornografia, você vai ver esse vídeo traduzido. Se quiser também eu envio para você. Bom, mas vamos ao assunto. Eu tive uma visão o ano passado sobre esta cena aqui, tá vendo? Deixa eu abrir mais ou menos aqui pra você. Essa aqui tá maior, tá? Eu tive a visão dessa cena. Era uma volta de 11 da noite, eu fui dormir e por volta de meia-noite, meia, acho que 1 hora depois eu despertei. Eu tive uma visão de uma sala ampla. Era uma sala como essa daqui, estava à meia luz, assim, né? Era de dia, tinha janelas grandes, dava para ver a claridade do outro lado da rua. E havia um rapaz sozinho. Ele estava no computador. Esse rapaz aqui, eu vi uma cena assim de um rapaz. Ele estava sem camisa, apenas de cueca, olhando pornografia no computador. Um momento. Ele estava assim olhando pornografia no computador e com os olhos bem fixos na imagem que ele estava vendo. Na verdade, eu não conseguia ver a imagem que ele estava olhando, né? Eu fiz isso aqui como uma ilustração apenas. Então eu fiz essa ilustração no computador aqui para mostrar para você, que eu acho interessante mostrar isso, tá? Ele estava assim, fixo, e minha cena foi assim, ó, meus olhos foram chegando assim para debaixo da perna dele. Tá vendo? Para cá, pro chão. À medida que os meus olhos vieram para cá, é como se ela ampliasse na minha frente. Eu fui vendo algo assim. Ele não conseguia ver, tá? Ele não conseguia ver nada. Para ele era isso daqui. Só tinha a sala grande e a imagem. Mas ele foi aproximando e eu enxerguei isso daqui. À medida que ele estava olhando, comecei a enxergar isso. Começou por baixo da perna do rapaz a aparecer algo assim. Tá vendo? Como se fosse uns braços, eu não sei, não sabia na verdade descrever. Eu falava, Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso que está acontecendo aqui? O que está mostrando? E começou a aparecer algo assim, ó, como se fossem tentáculos de um polvo, não sei, mas não tinha aparência de que se era de polvo. Era algo isso aqui, como se estivesse vivo. E iam se enroscando, se enrolando pela perna do rapaz, tá vendo? Pela perna dele, assim. Ia subindo
se enfiando assim entre o short dele enquanto ele estava vendo pornografia. Para você ter ideia, essas coisas, elas pulsavam. Eu ouvi uma respiração muito forte, como se viesse de algo muito maior e assustador do outro lado. Essas coisas, elas eram úmidas e tinha cheiro. É, isso aqui era um líquido, na verdade, né? E essas coisas aqui brancas eram, na verdade, um líquido. Esse tentáculo aqui, ele tava molhado. Eu espero que você entenda o que eu vou dizer, né? Que eu orei e Deus me mostrou isso. Isso aqui pulsava, como se estivesse desejando o rapaz, como se estivesse querendo o corpo do jovem. Isso aqui era gosmento e tinha cheiro. Na verdade, esse líquido branco era como se fosse líquido vaginal, sabe? De lubrificação sexual. E tinha o cheiro, aquele cheiro forte também disso. E isso ia se arrastando pelo corpo do rapaz, envolvendo ele. Ele não via isso aqui, tá? Ele não via, mas os tentáculos eles se enfiavam pelas partes dele, pelas costas deles assim, por baixo do short do rapaz, pelas costas dele, se enrolavam nos braços dele, como se fizesse, olha, é isso mesmo, faça isso, como se estivesse amarrando o jovem. Ele não via isso, porque para ele era invisível. E as coisas iam se enrolando pelo pescoço, pela cabeça. E eu falava, Deus, o que é isso? Eu comecei a me assustar, né? Para você ver, isso era... Ele não via, isso era invisível para ele. Ele estava assim, olhando no computador, pornografia. E isso, Deus foi me mostrando que, na verdade, isso estava acontecendo. Isso aqui estava se mexendo, se enrolando. Esses negócios se mexiam, se moviam, para enrolando ele cada vez mais. E à medida que eu fui vendo isso aqui, a cena ela foi se afastando. Ela foi fazendo assim, ó, chegando para perto assim, ó, das coisas. Eu fui vendo da onde estava saindo aquilo ali. E à medida eu fui vendo que aquilo ali era maior, e eu com medo, mostrando, e mais Deus me mostrando. Eu tinha orado para ele me mostrar. E eu comecei a ver assim, ó, esses tentáculos gigantes. À medida que eu ia vendo isso, começou a aparecer isso aqui no corpo, num corpo. Começou a aparecer pedaços de corpo humano, tá vendo assim? Que pareciam que estavam grudados nessa coisa que eu não sabia o que era, mas começou a aparecer pedaços de parte de seios de mulheres. Começou a aparecer partes assim de bundas femininas, só um pedaço assim grudado em alguma coisa. Pedaço de seio assim de mulher, só os seios aparecendo. E depois a imagem foi ampliando para mim. E foi ampliando. E eu fui vendo que isso, na verdade, era tipo um monstro. Eu não sei descrever o que era isso daqui, mas era um monstro. E de repente apareceu a língua com os dentes assim, desse jeito. Apareciam aqui, ó, corpos de pessoas, como eu estou falando para você. A parte dos seios estavam grudadas nessa coisa, era uma bola de carne gigantes, tá vendo? E foram aparecendo, e na verdade, aí eu comecei a ficar com medo, e foi aparecendo isso daqui. Na verdade, essas cenas aqui, essas partes de corpos aqui que você está vendo, estavam atraindo o jovem. Os olhos, ele estava olhando, enquanto ele olhava para a pornografia aqui no computador, e esse ser aqui estava por trás do computador. E ele não via, estava por trás do computador, mas era o que estava atraindo ele, era o que estava forçando ele a olhar a pornografia no computador. Estava forçando, se agarrando por ele, se enroscando no seu corpo. E esse bicho aqui, ele estava pulsando como se estivesse fazendo sexo com o rapaz. Era isso que eu vi, gente. Eu não estou mentindo, não estou inventando. Foi isso que eu vi. Eu nunca tinha visto. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Tá? Eu nunca tinha visto uma imagem como essa. Foi a primeira vez que eu vi algo semelhante. Para mim, na minha cabeça,
O demônio da pornografia era uma forma de mulher, uma pombagira, eu não sei o que era, mas era algo feminino, tá? Que causava isso nas pessoas, né? Que causa o vício nas pessoas, mas não era essa coisa gosmenta que se enroscando no rapaz. Só que não foi só isso, tá? À medida que ele ia se afastando, eu fui vendo mais coisas e mais coisas. E pro meu espanto, atrás do bicho, atrás desse ser aqui, tá vendo? Foi aparecendo isso daqui, ó. Foram aparecendo pedaços de mãos de pessoas, mãos assim como se estivesse dentro desse monstro, que estivessem saindo para fora, como se ele já tivesse engolido essas pessoas. Mãos assim, ó, como se estivesse pedindo socorro, clamando, pedaço de perna, de braço, só isso. Tá vendo? Pedaço de pernas assim, ó, para fora. Deus me mostrou isso, uma coisa assustadora. Esse desenho aqui tá bonitinho, tá? O que eu vi foi muito mais feio. Tá vendo assim, ó, perna de pessoas grudadas lá dentro, como se ele já tivesse devorado outras, mais pessoas. E esse corpo assim, ó, com essas coisas que pareciam um polvo. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu nunca tinha noção, eu não tinha noção que era. E os olhos dele assim, redondo, como se estivesse olhando desesperado, querendo o rapaz, puxando o rapaz para perto dele, puxando, tipo, atraindo ele assim com esses braços aqui, puxando ele bem para perto. Tá vendo? Essa cena aqui que eu vi. Eu vi esse bicho. Eu não sei falar o nome disso daqui. Mas era assim, ó, gosmento, puxando o rapaz, traindo o rapaz para engolir o jovem e ser mais um que ele tenha tragado. Foi isso que este aqui é o demônio da pornografia. Foi isso que Deus me mostrou. Foi isso que Deus me mostrou. Eu acordei assustado. E minha esposa, que foi? O que você viu? Aí eu falei, eu vi o demônio da pornografia. Aí ela falou, eu acredito em você. Tu estava todo agitado. Eu vi você aí dormindo, estava todo agitado. Aí eu acredito. Aí eu comecei a descrever para ela como é que foi. Ela, nossa, que coisa mais nojenta. Eu falei, pois é, eu vi isso. Essa bola de carne. Ele pulsava, sabe? E era gosmento. Eu tô falando que era isso que eu vi, tá? Esse, esse líquido, parecia que era líquido vaginal. Era como se estivesse tendo relações com o jovem. Assim na frente os corpos na frente assim, os pedaços para atrair ele, tá vendo? Pedaço de seios assim na frente para atrair ele, a boca enorme com a língua enorme assim cheia de dentes para engolir o rapaz e atrás o desespero dessas pessoas que estavam grudadas lá dentro. Eu separei um texto bíblico aqui para você. Então, esse aqui é o demônio da pornografia. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu quero deixar isso bem claro. Nunca tinha visto isso aqui em nenhum lugar. Para mim, isso aqui foi tudo novo. E a partir dessa imagem que eu vi, nas semanas que se seguiram, passou uma semana depois e eu estava no trabalho, lá tem uma biblioteca, e eu fui buscar alguma referência lá de material. E na hora que eu abri um gibi japonês que tinha lá, apareceu uma imagem. E de repente, na outra semana, eu vi a outra também. Eu abri totalmente desconhecido. Eu abri uma imagem assim, um desenho, lá estava o Espírito Santo me mostrando de novo esse demônio. Em outras formas. Ele falando, olha ele aqui de novo, Marcos. Olha aqui de novo ele aqui, ó. Olha ele. Então eu fui começando na internet, vendo, por acaso, vendo em vídeos, ele aparecendo em vídeos. Então eu comecei a montar esse material e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, para deixar isso como alerta, tá? Então, mas antes disso, deixa eu ler um texto para você. Como para esse jovem essa coisa estava oculta, ele não via isso. Isso aqui é oculto para ele. Para ele era só aquilo ali, mas na verdade o que o Espírito Santo estava me mostrando era que por trás daquela imagem dele ali, olhando na internet, na verdade ele estava sendo atraído, preso e seduzido por um demônio, um monstro na verdade.
É um monstro assustador. A Bíblia diz que não há criatura, por mais que você não consiga ver, se você orar ao Senhor, Ele vai mostrar para você as coisas ocultas, né? Nesse texto aqui de Hebreus 4,13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Também diz: Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10:26. E a Bíblia também nos alerta: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesse vídeo, nessa visão que o Senhor me mostrou, como eu estou contando para vocês aqui, esse ser aqui estava querendo tragar o jovem, tá? Então o versículo diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Também faz-nos um alerta sobre o pecado. Quem comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então esse vídeo aqui é um alerta para você. E eu vou mostrar para você outros como foi que as coisas foram acontecendo comigo e como passo a passo eu fui chegando a esse assunto. Tem muito material a respeito. Eu espero que você tenha algumas imagens aqui. Eu coloquei uma tarja porque são pesadíssimas, gente. São imagens pesadíssimas. A primeira imagem que eu vi e foi na parte mais material japonês, que está escancarado a aparência desse demônio, tá? Eu não sei o nome desse demônio, tem alguns nomes na internet que eu descobri, mas está aqui. Esse foi a primeira visão que eu tive, semelhante. Eu falei, olha aqui ele. Foi o primeiro, na parte que eu primeiro abri o gibi assim, e de repente tava não esse aqui, mas desse mesmo personagem, estava lá, e de repente depois eu fui buscar na internet a respeito e eu achei essa cena. Só que claro, aqui eles fizeram de uma forma desrespeitosa e até pornográfica, né? Então tá aqui o monstro como eu vi, com os olhos mais ou menos, a boca como se fosse engolindo a personagem, como que engolindo aqui a personagem, os tentáculos aqui também de uma forma diferente estavam lá. É o material japonês, é sujo, gente. Eu não posso nem colocar isso aqui para vocês. Eu nem posso nem colocar isso aqui, porque é muito pesado, sabe? É pesadíssimo demais. Mas presta atenção em uma coisa aqui, olha. Nesse desenho, como eu falei que a imagem que o Espírito Santo me mostrou, ele era todo gosmento, mas olha esse aqui também. Olha aqui umas partes gosmentas nele também, olha. Os tentáculos, como eu mostrei, aqui de uma forma diferente, mas olha só, gosmentos aqui do lado. Vamos para outro desenho. Olha esse daqui também. Tá vendo? Então, na verdade, uma das coisas que os demônios querem fazer, eles querem se mostrar. Eles querem mostrar que são eles que estão fazendo determinadas coisas com as pessoas. Se é no vício, geralmente o rapaz que comete o crime, ele tem um trejeito, ele tem um jeito de falar totalmente daquele demônio ali, tá? Mas olha aqui, tá vendo? As gosmas e os tentáculos, exatamente como o Espírito Santo tinha me mostrado. Eu nunca tinha visto uma imagem dessa. As coisas foram aparecendo para mim, assim, olha ali, olha aqui, é isso que você queria ver? Olha, esse é o demônio da pornografia. É esse demônio aqui que é o causador. Na verdade, aqui tá bonitinho a cena, tá uma personagem bonita, mas espiritualmente não é isso que está acontecendo. Você pode ver aqui, ó, ele segurando, como se estivesse forçando o braço da personagem. E as outras imagens são piores que essa daqui. São 100 vezes piores que essa.
Olha essa cena aqui também, tá? Olha os tentáculos de novo, como se forçando a perna da personagem. Olha isso daqui. Forçando, até parece uma cena de estupro, eu não sei. Mas o diabo é sujo mesmo. Olha essa outra cena. A boca grande aqui também com os dentes. Como eu mostrei, como eu vi. Tá? Estão aqui, olha só os tentáculos, como eu vi também. Forçando também os braços da personagem. Me perdoe por algumas cenas aqui, tá? Olha outras cenas. Existem milhares, tá? Milhares, milhares, milhares de desenhos como esse. Eu não vou falar pra você onde foi que eu achei, porque esse vídeo não é pra promover isso daqui. É apenas pra alertar vocês. Tá bom? Olha só. Sempre com as gosmas, essas coisas aqui. Isso aqui não é o polvo. Não é um polvo, tá? Olha essa cena. Essa cena é como se elas estivessem dentro dele já, como estão no meu na visão que eu tive, eles estão com o braço para fora do demônio. Aqui, ó, tá vendo? Eles estão presos aqui, ó. E dentro, mesmo preso dentro do interior do demônio, que eu não sei que personagem que é esse daqui, mas parece que eles ainda continuam tendo relações com os personagens. Eu creio que seja assim que ele faz com a vida das pessoas. Olha essa outra cena. Isso aqui é tudo japonês, tá? Não tem material circulando aqui no Brasil, pelo menos que eu tenha ideia. Eu também não pesquisei a respeito. Mas olha o monstro aqui também, com a boca aberta, cheia de olhos, como se estivesse desesperado, querendo a jovem a que está acorrentada. Tá vendo? Essa cena aqui é mais forte ainda também. Olha aqui os tentáculos também enrolando. Eu nunca tinha visto isso antes, tá? E não parou por aí, tá bom? Não foi só isso que eu vi. Eu não sei nem como falar isso pra vocês, tá? Mas uma das coisas que Deus mostrou, que foi pra mim foi novidade, é que no Japão já existem filmes a respeito desse assunto. Ele já está mais escancarado, é de uma forma mais escancarada, tá? Olha a respeito disso daqui, é como se, o Japão é um dos países que mais trabalha com a pedofilia infantil. Então, eu acho que o demônio age muito mais lá. Existem mangás, desenhos rentais que exploram o sexo com personagens infantis, com personagens crianças, né? Então, eu acho que o demônio tem muito mais, está muito mais avançado lá do que dessa parte de cá do Ocidente, né? Então, já existem filmes próprios para isso, voltados para esse assunto. Olha aqui, uns tentáculos também. Eu estou falando, eu nunca tinha visto essa matéria. Foi a partir dessa visão que o Espírito Santo foi me mostrando a atuação desse demônio ao redor do mundo. Olha aqui, de novo mais um. E outro também, tá? Então, existem outras coisas também. Na parte de cá do Ocidente, eles estão mais de forma mais sutis. Mas mesmo assim, ainda estão. Olha a cena aqui, essa cena de Hellboy. Pra mim, depois que eu vi isso, que essa visão apareceu pra mim, o Espírito Santo começou a me mostrar, ele também está de forma disfarçada. Então, olha aqui, é uma capa de Hellboy. Bom, Hellboy, não precisa nem traduzir o nome pra você, né? Mas você vê lá atrás, é como se fosse a influência deles. Você vê aqui as cidades atrás, olha os desenhos das cidades, dos prédios aqui, e como se fosse algo gigante lá por trás. Como se estivesse comandando e reinando sobre as cidades, né? Aqui novamente, não vejo, você pode ver um polvo, mas eu não vejo um polvo mais. Eu não vejo mais que isso é um polvo. E sim o demônio que eu vi. Olha essa outra cena. Essa aqui, não tem como dizer que isso aqui é polvo, tá? Isso aqui não é um monstro marinho, não é um polvo.
Olha só a aparência dele, cheio de olhos aqui na frente, com vários tentáculos, olhos, olhos, olhos. Olha isso, como se fossem olhos aqui embaixo também. Olha os tentáculos se ramificando, envolvendo os personagens do Hellboy. Esse outro personagem aqui, eu não sei o nome dele, mas olha aqui o corpo dele. Olha a parte de baixo do corpo dele. Tem uma imagem de uma caveira aqui, mais olhos e vários tentáculos saindo. Metade o corpo é humano e metade são tentáculos. Olha aqui, enrolando o pé do personagem. Mais uma vez aqui outra cena também. Personagem lá atrás. O diabo é ardiloso, tá? E se disfarça, gente. A igreja está dormindo. A igreja está dormindo a respeito desse assunto. As igrejas não falam sobre o assunto de pornografia, não falam sobre o mal que tem causado. Existem pastores viciados, existem missionários viciados, viciados em pornografia. E a pior parte disso é que esse pecado é um pecado silencioso e solitário. A pessoa tem vergonha de dizer que está vendo isso. A pessoa tem vergonha de dizer que está preso a esse tipo de coisa. Olha essa capa da Marvel. Ela é de 1984, tá? A arte foi feita em 1983. Mas olha aqui, existem duas jovens, sempre assim, mostrando a sensualidade. Os desenhos e as capas sempre vão mostrar a sensualidade, sempre vão mostrar os tentáculos agarrando as mocinhas. Elas sempre vão estar semi-nuas. Olha essa cena. Eu quero que você me tire a dúvida aí. Aqui o artista desenhou chama aqui, ó, fogo. Tá vendo que tá pegando fogo no chão? E esse tentáculo está saindo no meio do fogo. Tá? Então isso aqui não é desenho de um polvo do mar. Se fosse um polvo, estaria no fundo do mar, mas isso aqui não. Olha aqui, chamas aqui ó, pegando. Chamas aqui saindo da terra. Pode ver a claridade, a outra assustada, e ele agarrando a jovem como se quisesse ela, levando ela para algum lugar. Olha essa outra cena, também da Marvel. Olha aqui os tentáculos de novo. Olha mais uma vez, para você não dizer que eu estou inventando, que foi coisa minha. Olha aqui, ó, gosmento de novo. Isso aqui não é água. Olha, de forma sensual. Olha onde está pingando aqui a gosma aqui no corpo das personagens. Elas estão presas, acorrentadas, e esse tentáculo como se quisesse ter algum tipo de relação com elas, tá? Então, as semanas foram passando, isso foi surgindo para mim. E eu não leio gibi, tá? Antigamente eu lia gibi. Existem uns demoninhos aqui, ó, também querendo entrar. Olha aqui na janela os demoninhos querendo entrar também. Eu não consumo mais gibis. Eu não leio gibis. Eu não leio gibi da Marvel. Faz tempo, faz anos que eu não leio, não compro, não leio esse material. Isso pra mim já passou. Eu não consumo esse material. Mas foi o que o Senhor foi me mostrando, né? Olha aqui de novo o detalhe. E por aí vai. Então, todas as capas, de repente aparecem isso. O príncipe Namor, na verdade, vive no fundo do mar, né? Aqui tá falando que ele é o primeiro mutante. E aqui umas formas de tentáculos na frente. Parece que o tema tentáculos, nesses últimos anos, tem tomado a capa. Tem tomado a capa das revistas. Olha aqui, Mulher Gato também. Sempre assim, com forma conotação sexual. Olha aqui um polvo no meio da cidade, agarrando duas jovens, duas moças. Aqui também, olha só, essa aqui da Arlequina e Power Girl. Tentáculos saindo, como se estivesse participando de uma festa, olha só. Tentáculos segurando aqui uma taça de vinho, dando frutas para elas comerem. Sempre com essa conotação sexual. E por aí vai. Aqui também forçando o personagem. Aqui também mostrando toda a sensualidade.
Essa aqui da Liga da Justiça também. Não sei por que motivo resolveram colocar agora tentáculos e tentáculos na capa dos personagens, mas eu estou. E assim, tá vendo a gosmento também. Olha aqui as gosmas deles. Isso aqui não é um polvo, isso é um demônio. Eu estou sendo bem claro com você, isso é um demônio. Você não entende se você não quiser. Eu não estou me importando com o que você está pensando, se você duvida ou se você acredita. Eu estou mostrando para você aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que Deus me mostrou. E eu estou reunindo o material para te mostrar. Olha aqui, tá? Prendendo os personagens. Supergirl também. Em formas diferentes, desenho diferente, mas sempre a mesma coisa. Olha esse aqui do Flash, gente. Se não é a imagem que eu vi. O Flash no chão aqui, ó, sendo enrolado por os tentáculos desse ser aqui. A boca com dentes também, como se estivesse consumindo ele, tá vendo? Na outra parte já está por baixo, o corpo dele já, o monstro já está por cima do corpo dele. Olha isso aqui, gente. Aqui Wolverine, Mulher Maravilha. Esta é a Zatanna, que é a personagem, uma mágica também da DC Comics. Olha ali os tentáculos saindo dos livros. Aqui por baixo da mesa. Ela que não está no fundo do mar. Também, de novo, aqui, ó, sempre gosmento. É como se desejasse o personagem. E mostrando pra você que isso é um principado. Mostrando pra você que é um principado. Que está, quem está por trás da pornografia. Esse é um demônio sobre pornografia. Tem mais coisas também. Não para por aqui. Deixa eu abrir uma outra página. Desculpa se o vídeo vai ficar longo. Mas eu preciso mostrar isso pra você, tá? Aqui de novo a personagem Zatanna, que é aquela que estava lendo o livro lá. E olha aqui, ela tem um livro de mágica, do chapéu dela também de mágico, saem os tentáculos no gibi. Mas eu quero mostrar algo para você. Aqui está ela, olha fazendo um símbolo de mão chifrada aqui. Dizem que isso é um símbolo, tá cheio na internet sobre esse tema. Essa mãozinha dela aqui com chifre, mostrando um livro de magia, ela está com um livro de magia, e desse livro de magia saindo um tentáculos aqui cor-de-rosa, e sempre gosmento, indo em direção a ela. Olha aqui que ela está seminua, e a forma do tentáculo indo para onde ela está. Depois que eu vi essa cena aqui, na verdade, esses tentáculos de forma espiritual, é como se tivesse uma revista que é como se fosse uma revista pornográfica, sabe? Como é um demônio de pornografia, agora você entenda como se aqui fosse uma revista pornográfica e ele estivesse saindo, prendendo uma pessoa que consome esse tipo de material. Eu fiz uma ilustração para você ver. Aqui, assim. Entenda isso aqui, ó. Tá vendo aqui, Playboy? Entenda isso. Pornografia. É isso que o Espírito Santo me mostrou. O perigo que homens, mulheres, jovens, crianças, existem mulheres viciadas nisso. Existem jovens, há relatos na internet de pessoas que cometem suicídio porque não conseguem se livrar desse tipo de pecado. Então, Senhor, eu estou fazendo esse vídeo como um alerta para que você ore, para que você faça reunião na sua igreja a respeito desse assunto. Aqui vem uma capa de Superman, também sendo envolvido por isso. Superman e Batman. Parece que o tema tentáculo, realmente nos últimos anos, tem crescido no meio dos personagens. Aqui o Superman. Lembra da primeira cena que eu mostrei pra você do anime? Que eu vi a primeira cena que o tentáculo estava segurando a jovem. Olha aqui a mesma posição que ele está segurando o Superman. Por trás do Superman aqui com os tentáculos, passando pelas pernas dele. Tá vendo? Aqui atrás, como se estivesse dominando ele, né? Pode ver, são inúmeros, gente. Tem muito mais coisa. Olha só. São personagens diferentes, mas
O espírito, na verdade, é o mesmo. Aqui, segurando o Batman, são raízes, mas não veja como raízes. Olha a outra aqui. Como se estivesse acorrentando homens, prendendo homens, pelo pescoço também. Olha isso. Isso é um demônio. Aqui Thor. Também os tentáculos, as bocas. Você deve achar que eu estou vendo, imaginando coisas, mas não foi isso que... Isso aqui foi a base de oração e eu não tinha essa visão antes, tá? Foi a partir da visão aquele primeiro demônio que apareceu para mim, que esse daqui, que eu tive, que eu comecei a... O Espírito Santo começou a me mostrar os outros materiais que existiam. Foi a partir dessa visão, deste ser aqui, que tudo veio à tona. Ele começou a me mostrar, olha aqui, aqui é ele, ali é ele também, aqui está ele também, disfarçado, mas é ele também. Então, é isso que eu estou mostrando para você. Vamos só mais alguns. Olha aqui um personagem também. Dessa vez ele aparece no centro. Você vê outros demoninhos agarrando nas pernas das jovens, mas ele aqui no centro aqui, como se quisesse pegar as 3 menininhas. Olha essa outra cena. Sempre com conotação sexual, sempre com um desejo sexual por trás. Olha aqui, se envolvendo já, agarrando a cintura da jovem. E ela como se estivesse gostando, como se isso fosse prazeroso para ela. Como se fosse prazeroso, tá vendo? Mas olha o olhar de fúria dele para a jovem. Aqui também de novo, ó, saindo, parece que é fogo aqui por trás. E ele saindo das chamas para pegar os outros personagens. Repito, isso não é um polvo, é um demônio, gente. Sempre com conotação sexual. Olha só. Aqui a personagem sentindo prazer, porque mesmo mostrando aqui pessoas mortas, aqui o esqueleto de pessoas mortas, braços saindo da escuridão, braços saindo de lugares escuros, para tentar agarrar ela. Aqui ela sentindo prazer com os tentáculos e se enrolando no corpo dela. Eu me sinto bem, tá vendo aqui? Aqui eu acho que essa aqui é uma cena do Hellboy também. Você vê das nuvens algo muito maior, sabe? Nos ares mesmo. Quem é cristão vai entender isso, sabe? Vindo dos ares, olha só, destruindo as cidades, esses tentáculos vindo destruindo a cidade. Como se fosse um principado demoníaco agindo no mundo. Né? Aqui de novo, sempre com fogo por trás. Aqui já como se estivesse possuindo o homem, o personagem também. Esse aqui é um personagem também da Marvel. Como se estivesse possuindo ele, com os olhos vermelhos. Aqui é o Lanterna Verde. Eu tenho você agora, Jordan, é o que ele diz. Uma mão esquisita, gente. Isso aqui é desenho para adolescente, sabe? Mas olha ali os tentáculos querendo pegar o homem. Aqui novamente. Essa aqui é uma personagem chamada Madame Hydra. Ela é metade tentáculo. Eu quero deixar uma coisa clara também que essa essa personagem Hydra aqui, com forma de polvo, foram cultuados também nos anos de meados de 1800 e existiam cultos a esse tipo de imagem de polvo. Olha só. Isso aqui vai te lembrar um filme, né? Um filme da Disney. Essa aqui é uma cena do Neil Gaiman também. Olha aqui o personagem aqui, os tentáculos, como se já estivesse atravessando e roubando a alma das pessoas. Como se estivesse entrando pelas partes aqui ó, do homem, pela boca, pelos olhos, prendendo os braços. Como se estivesse sugando suas almas em meio a uma festa. Aqui de novo também, do Alan Moore.
com prazer, tá vendo? Na parte da moça aqui, ó, nos seios da moça, nas partes aqui íntimas dela. Isso não é um polvo, isso é um demônio. Olha aqui também, sempre com conotação sexual, sempre assim. Olha esse personagem. Aonde você já se viu essa ideia? Que da onde surgiu essa ideia de um povo com chifres assim, agarrando uma personagem com biquíni? Olha só o olhar dele aqui. Isso aqui não é para criança, gente. Isso aqui não é para criança. Por favor. Olha só. Olha esse outro aqui também com tentáculos. Vou tentar passar a imagem rápida aqui para você ver. Olha aqui ele aqui agarrando a moça, uma bola de carne novamente. Tá vendo? Olha aqui, que coisa esquisita. Aqui novamente, tá cheio. Se você começar a procurar, você vai passar o dia inteiro e você vai achar. Vai achar sim, tá? Vou tentar passar rápido agora para terminar, para não ficar tão longo. Olha isso aqui. Aqui é o mesmo também. Olha isso aqui, sempre com conotação sexual. Olha as pontas, sempre essas coisas gosmentas assim. Olha aqui de novo. Olha essa cena também. Aqui é um filme em 3D de uma personagem também. Olha essa daqui do X-Men. Veja se isso daqui é um polvo do mar. Aqui a personagem, algo espirra nela, abre-se um portal, os tentáculos vêm, pegam ela, mas olha os braços aqui de demônios, tá? Olha os braços demoníacos aqui saindo também e puxando ela para como se fosse uma outra dimensão. A continuação dessa página não aparece os braços dos demônios, só nessa cena aqui, sugando ela. Você vê o Colossus ali tentando pegar, mas não consegue. Sempre de forma diferente, mas sempre o mesmo personagem. Aqui de novo também Madame Hydra e Zatanna. O que Deus me mostrou também, olha essa cena aqui. Isso aqui é videogame, tá? Eu achei essa cena aqui bem pesada, mas mostrando muito bem o principado que é esse demônio. Aqui você vê o ser de forma espiritual no meio de uma festa, mas suas ramificações, seus tentáculos, eles tomam conta de uma festa inteira, olha só. Mas quem é que está reinando? É ele ali. Esse personagem chamado de Rei Amarelo. Ele está lá, o tentáculo saindo do seu rosto, em meio à escuridão, farrapos, vestido de farrapos, mas está ali ele. Olha mais cena dele aqui. Você acha que isso aqui surgiu da imaginação de um ser humano? Não, gente, isso aqui foi inspirado. Isso é a cena de um demônio. Essa é a imagem de um demônio, tá? É isso aqui que tem difundido a pornografia no meio da igreja, que tem prendido cristãos, é o que faz as pessoas ficarem viciadas neles, é o que promove o vício da pornografia. E você deve lutar contra isso, você deve expor isso, você deve falar isso a respeito da sua igreja, mostrar isso nos vídeos da sua igreja. Olha de novo. Aqui também mais uma imagem dele. E isso tudo aqui eu nunca tinha visto. O Espírito Santo foi me mostrando tudo, gente. Eu estou falando para você. À medida que as semanas foram passando, eu fui vendo tudo isso daqui. Esse aqui é bem como eu vi no meu sonho, uma forma de carne, os tentáculos, a boca gigante. Olha esse aqui, que esse aqui é ridículo também, mas aqui está a cabeça de um homem de cabeça para baixo. Esse outro também ridículo. Aqui você vê que são vários, olha só. São vários aqui. Aqui um homem também, um demônio também. Olha só a parte de baixo dele aqui, os tentáculos saindo. Como se estivesse escondendo o corpo dele com essa capa aqui. Suas mãos sujas de sangue. É uma arte inspirada pelo próprio demônio. O próprio demônio da pornografia, da sensualidade. Que está aí para devorar
devorar pessoas, as almas das pessoas, aprisionando. Olha o braço de uma pessoa aqui, como se fosse um homem morto aqui já dentro aqui de uma lata de lixo e ele em cima, tipo como se dissesse, olha, peguei mais um. Não tá nem aí para o ser humano. Como eu disse, como eu estava dizendo, a pornografia ela atinge também as mulheres. E olha aqui essa cena, um rapaz bonito aqui com forma de sedução, mas olha por trás dele os tentáculos. Metade do corpo dele é esse demônio. Olha essa outra cena, exatamente como um sonho que eu vi, prendendo a perna do homem, com essas gosmas de novo. Isso aqui não é água, isso aqui é como se fosse uma gosma, uma lubrificação, eu não sei. Mas olha aqui, tá? E essa aqui é a página que eu achei todos eles. Pode ver que tem uns aqui que eu nem mostrei pra você, ó. Olha esse daqui eu nem mostrei. Aqui em cima ele é adorado também em algumas religiões. Em algumas religiões não, algumas regiões do país é como uma forma de adoração. Esse aqui em cima é o nome dele. O nome que você pode encontrar esse bicho. Olha aqui. Tá? E esse daqui eu achei nessas últimas semanas. Muito semelhante ao que eu sonhei também. Isso é um demônio, gente. Olha esse outro ser, olha o tamanho do homem aqui. Olha os tentáculos de novo. Isso não é uma moda. Ah, agora a moda é criar tentáculos. Não. A moda não é criar monstro de tentáculos. Na verdade, é como se fosse o tempo dele. É como se fosse o reinado desse demônio. Olha essa outra cena. Aqui mostra bem a imagem dele com cabeça de homens ali, esqueletos. Eu não acho que isso aqui veio de inspiração de uma mente sadia. Isso aqui não veio de inspiração de uma mente sadia, gente. Em uma pilha de corpos e os demônios aqui, os outros demônios, como eles também, tentáculos saindo, como devorando a carniça, como atrás de outras vítimas. Essa parte do mesmo jogo, olha aqui já o espírito como se fosse uma cidade, nos ares, cuspindo fogo também, fumaça, destruição, atravessando o corpo de uma jovem, como se matando ela aqui, como se pegasse seu coração. Olha essa cena aqui, como se o tentáculo fosse abrir aqui, ó, para engolir esse jovem aqui. Olha os dentes aqui na lateral do tentáculo, perseguindo esse outro personagem aqui embaixo. E para terminar, tem aqui a cena de um filme. Eu não sei, talvez você lembre dessa cena aqui. Esse aqui é um GIF. Esse assunto não é novo. Como eu falei para você, existe um vídeo de 1984, ou uma capa de uma revista de 1984. Então, tatuando sorrateiramente há muito, muito tempo. Você pode olhar para mim e falar que isso aqui é o personagem. Eu assisti esse filme, eu adoro o filme, mas depois que eu vi, eu tive essa visão, que meus olhos se abriram para isso, o Espírito Santo me mostrou isso de forma diferente. E que está um homem todo envolto e preso por esse tipo de demônio. Quem viu o vídeo sabe que ela não é essa mulher. Essa mulher é a aparência que ele usa, mas na verdade é um monstro por trás dela e está disfarçado nesse corpo feminino. Como é hoje? Como é a pornografia? Eu quero que você veja, esse aqui você conhece, esse aqui é dos Vingadores, o símbolo da Hidra, mas veja bem se esse é o símbolo da Hidra. Veja se este é o símbolo da Hidra. Olha lá o fogo por trás dele e os tentáculos também. Agora o que eu quero que você veja é essa cena aqui. Essa é a abertura do 007. Eu sou fã da série 007, sempre fui fã. Só que esse último filme, o 007 contra o Spectre, eu não consegui ver. Não consegui ver esse filme até hoje. Eu não entendia por que eu não conseguia ver.
Até que eu já tentei, minha esposa sempre fala, pô, tá vendo esse filme de novo? Eu falo, tô tentando assistir ele, eu não consigo. Aí um dia ela sentou aqui e eu assisti até a abertura até a abertura do filme. Eu já estava recolhendo material para fazer esse vídeo. E o Espírito Santo já estava me mostrando onde estavam ele. Até que eu comecei a ver essa abertura aqui dele, né? E eu me surpreendi também. Eu me surpreendi com isso que eu estava vendo. Aqui ele olha uma aliança e de repente aparece o símbolo lá, de novo, do povo. Chamas, mulheres dançando. Aparece ele, o James Bond, como se tivesse dividido entre duas mulheres, com fogo também. Seduzindo ele, e por trás de tudo isso, o símbolo do tentáculo, até que ele aparece. Isso é um demônio. Então eu passei a ver isso não como eu passei a ver isso na hora o Espírito Santo foi me mostrando. Olha o que acontece com um casal, não é com o personagem. Esquece o personagem de 007. Olha o que acontece com um casal, tá? Ele está aqui sendo seduzido por talvez outros pensamentos. Aparece o tentáculo por trás dele e olha só o que ele faz por trás dele, sem que ele veja. É como se o casal começam a cair, o casal começa a cair em um abismo com paredes de fogo e eles tentam se juntar as mãos e não conseguem. Olha só. Isso é o que ele faz na vida de um casal, tá? Esquece 007, gente. Olha isso como uma forma espiritual. Veja essa cena. Eles estão se beijando. E quem está envolvendo os dois também? Olha só. Você acredita que isso é uma abertura? Essa é a abertura mais sombria do 007. Olha isso, gente. Essa é a abertura mais sombria que eu já vi de 007. É estranho. Por que isso? Este é o espírito da pornografia, destruindo casais. Aqui como se ele também estivesse fazendo sexo com a moça. Como se estivesse fazendo sexo com os três, na verdade. E você vai ver no final o que acontece. Olha ele envolvendo os dois. Como se um abismo abrisse. Essa é a primeira personagem que morre. Como se fossem tragados por ele. Personagens que já morreram. Olha essa cena também. Eles estão também num lugar escuro, sombrio também. Olha isso aqui. Como se estivessem reinando sobre essas pessoas. Eles estão em meio de escuridão. Olha que alguns estão olhando para um lado, outros estão olhando para o outro. Como se estivessem perdidos em meio a essa escuridão. E ele aqui, com o olhar de fúria para cima de todos eles. Eu estou falando, esse é a abertura mais sombria de 007. A música, a tradução da música fala sobre amor, mas isso aqui não é amor. A música fala pro amor, sobre amor, mas o vídeo mostra o contrário. Olha essa cena. Ele levanta a arma para dar o tiro clássico dele e olha quem é que puxa o gatilho. Olha quem é que faz ele puxar o gatilho. E agora veja quem é que as balas atingem. As balas atingem as mulheres. É como se ele quisesse apenas o homem e fosse destruindo as mulheres. Olha, elas vão caindo uma a uma. E as balas para todos os lados. Veja essa cena, vai aparecer duas mãos esqueléticas
Estão um casal de frente, um de frente do outro. Olha as mãos. Tá vendo esqueléticas aqui? O que tem a ver essa cena dessas mãos esqueléticas aqui? Puxando o casal, cada um puxa o casal para um lado. Abre-se uma cortina e como se fosse aquele que é sem rosto, como se estivesse ali se mostrando. Quem é que está governando tudo isso? Quem está comandando tudo isso? O vídeo está acabando, gente. Você precisa ver isso. Olha só um olhar cheio de tentáculos. Aqui novamente. Volta para a cena do fogo. As mulheres como ilusões somem e ele em meio às chamas. Agora essa é a cena clássica. Olha ele lá atrás no fundo surgindo. O casal parece que conseguiu se reconciliar. Não veja essa cena como 007, mas veja como um casal, tá? Como homem e mulher, como marido e mulher. E o que é que a pornografia faz com um casal? A pessoa que é viciada em pornografia, isso é dado, tá? Dado de estudos. Ela perde o desejo um pelo outro. Se a mulher é viciada, ela perde o desejo pelo marido. E se o marido é viciado, torna-se viciado, ele perde o desejo pela esposa. É isso que a pornografia faz. Bom, aqui você vai ver o que ele faz com o casal. Aqui ele está com a aliança, viu? A moça estava com as mãos para dar a mão para ele. Olha só, na verdade ele separa dele. A aliança. E olha quem causou a separação. Olha a marca da aliança. Quem é que causa a separação do casal? Você pode achar que eu estou louco, tá? Que isso não tem fundamento. Mas foi o que o Espírito Santo mostrou para mim. Sobre o demônio da pornografia. Foi o que o Espírito Santo mostrou para mim, tá? É isso aqui que ele me mostrou. E esse vídeo, desculpa, ficou longo, mas é isso aqui que ele mostrou para mim. Que ele veio para destruir a vida de casais. O texto da Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E anda como um leão, buscando a quem possa tragar. E essa é o principado que tem agido na vida de homens, jovens e mulheres que estão presos a isso. Tá? E eu espero que você tenha gostado, eu espero que você divulgue esse vídeo, passe esse vídeo no seu grupo de células, para pastores. Eu quero que seja divulgado para que você possa orar, interceder a respeito, tratar casos de pessoas que estão envolvidos nessa área, conversar, aconselhamento. Pessoas precisam de ajuda e a igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar, nós precisamos cuidar dos nossos jovens, das crianças. Precisamos cuidar das pessoas que dissemos que amamos, que nós dizemos que amamos na igreja. Precisamos mostrar isso, demonstrar isso. Casais estão se separando por conta do demônio da pornografia. Nós precisamos nos levantar a respeito. Nós precisamos nos levantar, tá? E eu oro para que Deus abençoe você, que Ele abra sua mente, que Ele possa estar instruindo você. E sempre que você tiver uma dúvida a respeito de uma coisa, ore ao Senhor. Busque ao Senhor, que Ele vai mostrar para você como Ele mostrou para mim. Ele mostrou para mim e eu estou divulgando isso para você. Tudo bem? Fica na paz.